Sentados cada um nos seus lugares, em silêncio, virados para frente, pensando assim. Vai lá. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de livros e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar a mitologia africana, mais especificamente a mitologia de uma etnia africana chamada Yorubá. A etnia que habitava a região de um país que hoje é a Nigéria, mas que naquele tempo era um território ali que abrangia vários outros países próximos ali, que na verdade não eram países, né? Era uma região da África que havia sido dominada e explorada pelos europeus no início da modernidade. E muitos desses povos dessa etnia, Yorubá, milhões deles vieram para cá escravizados e trouxeram, junto com seus corpos escravizados, a sua cultura, seus mitos, a sua religiosidade, as suas crenças. E isso acabou influenciando as religiões de matriz africana. E como o mês de novembro é um mês dedicado à consciência negra, nós vamos trabalhar a mitologia africana de Yorubá, os seus mitos, mais especificamente hoje, o mito das folhas de Ossain. Ossain é o orixá. O que é o orixá para os Yorubás? É uma espécie de deus. Os Yorubás eram povos politeístas, se acreditavam em vários deuses. Um desses deuses era Ossain, que era o orixá, o deus da cura. Ele era o detentor das ervas, as ervas que produziam os chás e a cura para os africanos. Ele tinha um irmão gêmeo, que era o Mulu, que era o deus da doença e da varíola. Os dois eram filhos de Nanã. Nanã é a deusa do barro. Inclusive é do barro de Nanã que teria sido feito os seres humanos. Os primeiros seres humanos. Os seres humanos foi feito de barro. De barro. Assim como na Bíblia. Na Bíblia o ser humano veio de barro, não foi? Por Deus? Deus pegou o barro, moldou lá, soprou nas narinas e deu ouvido. Uá! Soprou o bonequinho no ouvido e virou Adão. Foi mais ou menos por esse Olorum, que é o Deus Supremo, o Orixá Supremo na mitologia Yorubá. Ele foi e falou para Oxalá, que era o Orixá, o Deus inventor, Oxalá. Oxalá, eu vou te dar uma missão. Você vai criar um ser à nossa imagem e semelhança, igual a semelhança dos deuses. Esse ser você vai dar o nome de ser humano. E aí Oxalá, como era inventor, ele começou a ter ideias. Como que eu vou fazer esse ser à imagem e semelhança dos deuses? Fez um boneco de árvore. Esse boneco estourou. Saiu uma catinha de peito, desgraçado. Aí ele viu que não ia dar certo fazer o ser humano de árvore. Aí ele fez de fogo, veio a chuva e apagou. Ele fez de água. Veio o calor e evaporou o ser humano. Aí ele fez de madeira. Calma. Vamos chegar lá. Fez ele de pau, de madeira. É só que tinha cara de pau esse ser humano. E os cupins comeram ele. Aí fez de pedra. Só que ele tinha cabeça dura. E a decoração de pedra também. Não estava certo. Não tinha que ter sentimentos. Vai ficar parecido com os deles. E aí então Nanã foi e falou: ô Oxalá, por que você não faz de barro? Oxalá falou: boa ideia. Então me dá o barro aí, Nanã, já que você é do barro. Nanã deu o barro para ele, montou o boneco, mas só que o boneco ficou molegão. Ele falou: esse boneco está muito molegão. Eu tive uma ideia para fazer ele ganhar uma consistência. Vou colocar ele no forno. Colocou no forno. Porque no forno o barro iria endurecer. Só que ele esqueceu no forno e queimou. Por isso que na África se faz por isso. Porque Oxalá esqueceu ele dentro do forno. E Oxalá era muito legal, ele gostava de uma pinga. Aí ele fazia alguns bonequinhos aleijados, sem braço, sem perna. Ele ficava, tomava todo. Por isso que as pessoas nascem com deficiência física, segundo a mitologia africana. E aí ele fez os seres humanos. E Nanã? Nanã é a deusa do barro, a mãe de Ossain de Omuru. Ossain, isso. Ossain é o deus da cura, da cura como uma doença. E Ossain era mudo.
andavam com ele por quanto é lado. Então ele nunca falava, quem falava era o Saci do índio, que andava junto com ele. E aí os deuses naquele tempo estavam putos, eles estavam doentes, e toda hora tinha que pedir ajuda de Ossain, uma erva ou um remédio para Ossain. Eles se juntaram todos e foi lá pressionar Ossain. Eu quero agora que você passe para esse semestre, eu tenho capaz de ficar te pedindo. Ossain falou, não vou lá não. Eles começaram a ficar putos. Aí juntou Xangô, que é o deus do trovão, o orixá do trovão, juntou Exu, que é o deus, o orixá mensageiro, era o leve trás, que levava as oferendas para os deuses. Tinha também Oxóssi, o deus da caça, Ogum, o deus dos metais. Todos se reuniram, foram lá pressionar o Saí não quis saber. Oxum, a deusa das águas doces. Iemanjá, a deusa das águas salgadas. Oxum, lembra que eu falei, e Yansan. Aí acabou que eles pressionaram o Saí falou que não ia dar, mas ele não falava, era muito quem falava, era o nãozinho doente, que ele tinha que conversar. E ainda ameaçou, vocês podem estar me enchendo o saco, eu vou falar para o meu irmão Ogum jogar e começa o nosso estudo. Aí Xangô ficou revoltado, voltou para Ifé, onde Xangô era rei, e ele falou com Yansan, Yansan, eu tive uma ideia, já que você é o orixá, a deusa das tempestades dos ventos, invoque os ventos e faça os ventos trazer as folhas, as ervas, todas para nós, as folhas de Ossain. Aí Yansan começou a fazer as suas mandingas e ela foi envolvendo os ventos e as tempestades. O vento foi lá até a morada de Ossain e a ventania, o furacão, os tornados, foram pegar as folhas todas de Ossain e levaram até a morada de Xangô, e onde estava Yansan. Aí eles passaram até as ervas. Aí eles começaram a usar as ervas para poder curar das doenças que estavam. Mas só que começou a dar ruim. Em vez de curar, só piorava. E eles começaram a ter diarreia, cantadeira. E aquela cantadeira brava, eles tentavam limpar as folhas. Limpar a bunda com as folhas. E aí ficava só pior. Começaram a aparecer ferida no fiofó deles. Nasceu o quê? Ferida. E aí eles começaram a ficar preocupados, porque as ervas não estavam resolvendo, o remédio não estava curando eles. Voltaram até o Saí e falou: Saí, as suas ervas não estão adiantando de merda nenhuma, nós conseguimos pegá-las para nós, mas não conseguimos fazer com que ela nos cure das nossas doenças. Eu saí por meio do seu anãozinho, que foi falar. Era um negócio assim. As ervas sozinhas não fazem nada. O anãozinho, sacizinho, um saci pretinho. Doente. As ervas sozinhas não fazem nada. As ervas precisam das cantigas. Então ela precisa de cuidado. Para virar um remédio. E ele então, ele falou: então é melhor vocês me devolver as ervas. Só eu sei as cantigas e os mundanos para transformar as ervas em remédios. E aí os deuses não tiveram outra alternativa, porque eles estavam tudo, além de estar com doença, com veneno, todo o corpo estava com diarreia e com um fiofó tudo cheio de feridas. Então tentar limpar com as coisas não foi digno. Mas qual folha que ele passou na mulher? Qual foi ele passou? Ele tentou passar as ervas para curar da diarreia, né? Estava pagando sem parar. Se passar um negócio lá, estava escuro, porque as ervas curam. As ervas de Ossain eram os remédios. O remédio, na verdade, tem de uma erva, né? De alguma erva. Então devolveram para as ervas para Ossain. Ossain foi e curou todo mundo. E aí ele falou para eles: se vocês quiserem, vocês têm que procurar mim, porque somente eu, sei as cantigas, os encantamentos capazes de transformar as ervas em remédios. Não adianta nada você ter a erva se você não souber fazer a mandinga, a cumba, feitiço, para a erva se transformar em remédio. E foi assim que as folhas de Ossain, depois de terem sido roubadas por Yansan e Xangô, acabaram retornando para ele. E aí os deuses tiveram que se submeter a ele. E ele até ameaçado, se tentasse de novo roubar as ervas, ele ia espalhar as doenças através do irmão gêmeo dele, o Muru, que é o deus, o orixá
das doenças do trabalho. Então, a partir da narração dessa história, vocês vão desenhar terminando para trazer para o próprio Cristo. Formou 3 minutos. Não, deixa vocês me tragam.